Olá, bem-vindos à minha casa. Comigo tenho o Francisco Carvalho, diretor de arte deste podcast, que me vai aturar nesta aventura, que esperemos seja longa. Estamos no episódio 0 e, como tal, não podíamos deixar de falar como tema central da importância do lar e da família, tudo o que se passa nesse espaço tão especial para nós, para as nossas crianças, para o nosso desenvolvimento humano. Ao fim e ao cabo, o que se passa nesse espaço impacta e muito naquilo que podemos chamar de uma certa engenharia humana. Somos seres humanos em formação e, por isso, todas as ajudas são bem-vindas para que, do outro lado, sejamos adultos de mão cheia. Mas voltemos aqui um bocadinho mais atrás. A humanidade não deixa de estar desde que há memória organizada em unidades familiares. Por isso, nós inferimos daí que a família é de facto muito importante. A família tem sido onde tudo se ensaia, onde tudo se passa para o bem e para o mal. Outras organizações poderiam existir para que a humanidade funcionasse, mas nem ninguém inventou nada melhor. Para já, temos que ficar com isto. Temos que nos aturar. Temos que viver dentro de uma casa. Temos que nos desafiarmos uns aos outros, temos que fazer tudo aquilo que pode ser feito para que adultos e crianças melhorem a sua forma de ser e procurem a todo instante serem melhores. E é por isso que este podcast quer fazer um zoom in, e não passa de uma tertúlia convosco, mas fazer um zoom in a tudo o que dentro do lar podemos ensaiar, podemos explorar, podemos entender, podemos melhorar e podemos fazer com que valha a pena continuar a apostar nesta forma de nos organizarmos. É muito importante porque é daqui que sai tudo. O nosso lar é como se fosse um ninho. É lá que nós, quando saímos porta fora todas as manhãs, conseguimos ver se as nossas crianças saem com força ou saem derrotadas. E essa é talvez uma técnica que podemos usar quando nos fazem aquela pergunta: mas estarei a fazer bem? Estarei a lidar bem como líder ou co-líder desse lar? Estarei a lidar bem com os problemas, com as ansiedades de seres tão pequenos, mais novos do que nós, obviamente, mas de outras gerações, e que nós, do que fomos nessa altura, já nos esquecemos. E então é para nós ainda mais difícil conectarmos com essas gerações que estamos a ajudar a criar. E um dos truques é, de facto, perceber se eles saem fortalecidos de manhã e regressam derrotados, mais tristonhos. Não estamos a falar de energia. A energia, ainda bem que eles chegam cansados. Quer dizer que deram tudo o que tinham para dar. Estamos a falar de outra coisa. Estamos a falar de eles sentirem bem. Se eles voltarem derrotados a cada dia que passa, quer dizer que lá fora temos que estar atentos. Temos que estar atentos à escola, temos que estar atentos às seus colegas de desporto, onde eles fazem as suas atividades extra-escola. Temos que estar atentos porque pode estar a acontecer alguma coisa que os derrota. Mas o contrário também pode acontecer. Eles chegam a casa vitoriosos e depois, no nosso lar, no regresso a casa, eles vão ficando cada vez mais amorfos, cada vez mais derrotados. Eu gosto da palavra derrotados, porque muitas das vezes é mesmo tudo o que está à volta que nos comprime a deixarmos de ser aquilo que queremos ser. E um lar equilibrado será uma coisa deste género, onde todos podem ser aquilo que anseiam ser. Agora imaginem os vossos filhos de manhã a saírem derrotados todos os dias, sem vontade de conquistar o mundo, e a regressarem vitoriosos. Quer dizer que o problema está nas vossas casas, está nas nossas casas, está no lar. E aí nós temos que fazer qualquer coisa. E basta muitas vezes estar atentos para que as coisas se resolvam. Estar atento não significa dar razão, não significa ir a correr dizer sim a tudo o que eles pedem. Estar atento é tão só perceber o que é que não funciona para a personalidade daquele filho. Nós não nascemos ensinados a ser pais e eles não vêm com livro de instruções.
O que significa que não há regras universais. Tudo o que estivermos para fazer, por estarmos atentos, para melhorar aqui e ali, não está escrito em livro nenhum. Porque eles são diferentes de outros filhos, nós somos diferentes como educadores de outros pais, a dinâmica do lar, a sociedade onde estamos inseridos é diferente. Por isso são tantas variáveis que não vale a pena tentarmos agarrar ideias pré-concebidas e universais para resolver todos os assuntos. Mas há coisas a fazer. E essas coisas que temos para fazer são, ao fim e ao cabo, muito simples. São pequenas conquistas, pequenas alterações que fazem muita diferença na sua vida. E, como já todos sabemos, reação puxa reação. E resolvendo uma, vamos ter logo a dádiva de todas as outras começarem também a compor-se, a organizar-se, no sentido da harmonia do nosso lar e daquilo que por lá se passa. E estas regras universais são tão importantes como o facto de nós, como filhos, já termos herdado também muita coisa dos nossos pais. A forma como eles educavam, diz que até à 5ª geração para trás temos aqui uns prints dessa forma de educar. A isso eu chamo de contágio geracional e que é uma coisa para se levar muito a sério, porque nós até sabemos, já adultos nas nossas casas, até sabemos o que é que não gostávamos que os nossos pais faziam connosco, com os nossos irmãos, entre eles, como casal. Nós até sabemos, mas daí a operarmos uma transformação, uma alteração, vai outros tantos quilómetros. Temos que estar atentos, em primeiro lugar, em relação a nós próprios. Temos muita coisa para melhorar, isso é óbvio, se o quisermos fazer, mas melhorar onde? E olhar para dentro é perceber o que é que nós estamos a repetir que herdámos dos nossos pais. E aqui temos que levar a coisa um bocadinho a brincar, porque temos que perdoá-los. Perdoá-los no sentido de dizer, meus pais, por tudo o que fizeram mal, ou menos bem, e por tudo o que não conseguiram fazer, mas tentaram, há que perdoar, há que dizer, não tínhamos instruções, não vínhamos com instruções, e vocês também não nasceram ensinados. Neste processo, este contágio geracional, temo que não há heróis. Talvez haja um herói, sempre, ao nosso alcance. É a pessoa que quer fazer melhor. É a pessoa que tenta que amanhã seja um dia em que consiga fazer melhor do que hoje. Mas para isso, para não nos sentirmos também isolados nesse processo e não nos sentirmos invadidos pela ansiedade que isso possa trazer, temos que perceber que há aqui várias formas de conseguirmos ficar mais descontraídos em relação àquilo que começamos a ter a certeza que temos que mudar. Desde ler livros, desde recorrer ou ouvir especialistas, desde partilha com os amigos e com as casas amigas, ao visitar os nossos amigos, ao serem visitados. Isso tudo faz com que a partilha e o conhecimento comece a aparecer. E dessa partilha, eu pelo menos sinto-me sempre menos ansioso, porque vou confirmando coisas que estou a fazer, não me sinto isolado, e é preciso provocar a abertura do nosso lar aos outros lares. Não podemos ficar isolados nas paredes da casa. Temos que permitir que outras ideias entrem e que as nossas também, as boas ideias, também contagiem os outros lares. E claro, ouvir o nosso podcast também vai ajudar bastante. E não pensem que vai ser fácil partilhar a vossa forma de educar com os vossos amigos. Não vai ser de todo fácil. E essa para mim é até um flagelo dos tempos que correm. Acabámos por fechar muito as nossas casas, nossos lares. Na minha altura vivia-se na rua. Nós sabíamos automaticamente quando uma mãe vinha chamar um amigo, vinha à janela e chamava o amigo, a forma como ela o chamava. Nós dizíamos logo, estás tramado, já fizeste
alguma coisa de mal. Aquele tom, nós sabíamos como é que os pais lidavam com cada um dos seus filhos. Nós percebíamos como é que a educação existia na nossa rua. Hoje não, vivemos hermeticamente em apartamentos, vivemos hermeticamente nas nossas casas e quando vamos falar com os nossos amigos, uma situação, por exemplo, em que um amigo meu me diz não gostei nada da forma como tu lidaste com o que o teu filho fez, aquilo vira logo tabu. Provavelmente eu vou-lhe responder, não vamos por aí, senão vamos nos chatear. Nós queremos pensar que estamos a educar corretamente. Nós não queremos a culpa. Nós não queremos a vergonha que sentimos sempre que alguém diz assim, epá, aquilo foi excessivo, aquela tua reação foi excessiva. Mas às vezes andamos cansados, estressados, a reação aparece, mas nós não queremos admitir. E queremos andar neste caminho de educar, neste caminho de equilibrar o lar, de sermos todos felizes. Cá em casa costumamos dizer que ou somos todos, ou estamos todos contentes, ou então já não brincamos. Há que parar quando um dos elementos da casa se sente constrangido, se sente cabisbaixo. Isso é a nossa primeira obrigação. É irmos parar para ver o que se passa. Estar atento. Desenhar como é que aquilo se vai corrigir. Nem tudo se corrige com uma conversa. Nem tudo se corrige com uma semana. Às vezes são meses. São meses para alterar qualquer coisa que se enraizou naquela criança ou em nós mesmos, mas que é difícil de a soltar agora que lá está. Por isso é que os nossos amigos são tão importantes, a forma como os escolhemos. Porque eles, quando nos visitam e nós visitamos as suas casas, estamos a falar de intimidade. Estamos a falar que os nossos filhos assistem à forma como os nossos amigos educam os seus filhos. E esses nossos amigos e os seus filhos também assistem à forma como nós educamos os nossos filhos. Somos paisagem uns dos outros. E nessa questão de sermos paisagem uns dos outros, é muito importante nós reagirmos. Nós, se virmos que alguma coisa não está correta, falarmos. Nem que não seja porque os nossos filhos são novos, não sabem, não têm a maturidade da crítica, e se nós nos calarmos algo que aconteceu em nossa casa ou na casa desses nossos amigos, se nos calarmos àquilo que aconteceu, eles vão presumir que nós concordamos. As crianças são muito simples nisso. Eles vão acabar por pensar, interiorizar, que só por uma questão de sorte é que os meus pais não me fazem aquilo que eu agora assisti os outros pais a fazerem ao meu amigo. Esta questão de sermos paisagem uns dos outros é muito importante. E depois, quando saímos desta esfera mais de intimidade, temos a questão da escola, temos a questão dos amigos da rua, se isso houver, do prédio, temos a questão do desporto, quando fazem desporto com a sua equipa, com os seus colegas, e os treinadores. Tudo isso importa. Eu aconselho, não todos os treinos, mas eu aconselho a que os pais assistam aos treinos de tempos a tempos. Porque têm que perceber como é que o treinador, por exemplo, trata os vossos filhos e os outros. Porque vocês têm que reagir. Se alguma coisa foi mal, uso de palavrões, uso excessivo de tom de voz, correções de atitude aos nossos filhos ou aos colegas que não tem nada a ver com o que acabou por se passar. Claro que os treinadores, por exemplo, e os professores da escola também têm maus dias. E ao terem maus dias vão ter más reações. Mas é preciso desculpar, perceber se repete, desculpar, explicar que foi um mau dia para o professor ou para o treinador, mas dizer aquilo não é normal. Eu costumo visitar as escolas secundárias deste Portugal para falar sobre adolescência.
E numa certa escola fiz uma brincadeira com eles que era troca de cadeira quem se sente apaixonado. Eles trocaram de cadeira. Troca de cadeira quem já deu um primeiro beijo. E eles trocavam de cadeira. Estamos a falar de adolescentes, 11º, 12º ano. Para chegar aos temas mais complexos. Até que cheguei a um que me chocou. Troca de cadeira quem acha normal que os pais batam. E cerca de 20% de adolescentes trocaram de cadeira. Claro que eu tive que parar e tive que discutir com eles o que era essa história de acharem por bem, acharem normal, aceitarem que os pais batessem. E tive explicações muito dolorosas. E isso é que não pode acontecer. A normalização de as coisas que não nos fazem crescer. A normalização de as coisas que fazem com que os nossos filhos de manhã saiam já derrotados. Foi feita uma experiência com várias crianças na mesma turma e crianças seguidas por psicólogos da escola, e vi umas crianças que saíam de casa derrotadas e vi umas crianças que saíam de casa prontas para conquistar o mundo. E começou-se a fazer o estudo sobre o aproveitamento escolar, obviamente. E a confiança daquela criança, que ela já vai para a escola, já não lhe apetece ouvir os professores. Acha que aquilo não serve para nada. Mas a confiança da criança que chega à escola a ouvir as mesmas coisas tem um aproveitamento completamente diferente da criança que está pronta para conquistar o mundo. E isso faz uma grande diferença. E isso, tenho pena em dizer, mas é da nossa responsabilidade. Nós temos que colocar o lar em condições... É como o ar que não tem cheiro, a água que não tem sabor. O lar deveria ser algo que não pode atrapalhar o seu crescimento. Também nestas conversas com os adolescentes, muitas vezes, para os acordar ou para os picaçar ou porque aquilo está ali morninho, uso uma pergunta que eles se divertem imenso, que é: o que é que faz uma vaca feliz? E eles respondem muitas coisas diferentes. Mas eu termino sempre a dizer: o que faz uma vaca feliz é deixarem a vaca ser vaca. Deixem as crianças serem crianças. E assim, quando deixamos as crianças serem crianças, vamos todos ganhar. Elas, porque se vão desenvolver, vão agarrar os seus sonhos. Claro que nós estamos aqui para ajeitar, para lhes dizer que não podem abusar. E abusar no sentido de se magoarem até, às vezes. Se eles querem estar horas a fio a ver telemóveis, a verem filmes, a fazerem sempre a mesma coisa, é fácil de perceber que isto, nós temos que ajudar a que isto vá pelo bom caminho. A diversidade de uma criança é que é o estado natural dela. É ela querer fazer coisas diferentes. É ela ter energia. Nós, como pais, muitas vezes agradecemos imenso a criança sossegada. A criança que está ali no cantinho, com o seu livro, ou a fazer outras coisas, mas que nem se ouve. E isso também tem que ser olhado. Porque às vezes somos nós que dizemos: vamos andar de bicicleta, vamos lá para fora, vamos para o ar livre. Podemos encontrar alguma coisa para fazer diferente que depois vai acordar essa criança nessas coisas que ela não está habituada a fazer. São todas diferentes, é verdade, mas há coisas que é universal e que lhe fazem bem. O desporto. Nós cá em casa, com as filhas, sempre foi: qual é o desporto que queres? Esta é, de certa forma, uma pergunta fechada. Não fazer um desporto não era uma hipótese. Então, este tipo de pergunta já é provocatória, já é no sentido, obviamente, de equilíbrio das suas vidas. Arranjem perguntas que, dando liberdade, elas percebem logo o sentido que vocês estão a dar. E isso é muito importante para depois de um crescimento equilibrado e saudável. Numa entrevista a um semanário de um grande psicólogo português,
foi-lhe perguntado qual era a sua opinião de termos cada vez mais os números assustadores da doença mental. A resposta que deu levou a um bocadinho a peito, um bocadinho de tristeza para com a jornalista, mas a jornalista acabava por estar ali a representar todos os jornalistas e, se calhar, a representar nós, comum do cidadão. E ele respondeu: se nós temos os lares doentes, temos a sociedade doente, que tipo de ser humano é que estamos à espera de produzir, de ajudar a criar? Se não um ser humano também doente. Esta é uma resposta simples, brilhante, mas assustadora. Nós temos mesmo que tentar fazer melhor. E quando estávamos a falar da partilha, dos livros, do podcast, aqui há só um fio condutor, o tal herói que eu ando à procura, que é as pessoas que querem saber mais para acertar mais. Enquanto nós não tentarmos acertar mais, não desejarmos acertar mais, esse caminho de acertar mais não vai acontecer. Por isso não há regras, não há verdades absolutas, mas o querer fazer melhor é de facto já uma coisa muito boa e que está ao nosso alcance. Está ao nosso alcance de fazer a cada dia que passa. E se gostamos tanto deles, se é a coisa ou uma das coisas mais importantes da nossa vida, então cabe-nos a nós querer acertar mais. Essa é de facto uma grande mensagem e que este podcast vai, ao tocar em vários assuntos e temas, trazer para aqui, e com alguns convidados que vão abrilhantar também este podcast, vamos tentar criar um espaço de querer saber melhor, querer fazer melhor, querer discutir aí dentro, quando me ouvem e quando ouvem os convidados, aí dentro ter o bichinho a despertar para fazer melhor. E este podcast tem assim uma estrutura um bocadinho diferenciada. Vamos ter aqui 3 temporadas diferentes, mas vamos criar episódios que vão alimentar as várias temporadas. Isto para quê? Porque as famílias estão em fases diferentes da sua vida. Ou porque ainda não têm crianças, mas querem ter, ou porque as crianças já nasceram e estão naquela idade ainda, 6, 7 anos, ou já estão numa família mais consolidada, com várias crianças, com algumas com idade já mais velhos, e até o caso de quando eles crescem e saem de casa e ficamos outra vez sozinhos, né? E depois tornamos-nos avós. E isso é muito importante porque continuamos aqui a discutir se temos lar, mesmo quando já só somos avós. Então eu ia-me socorrer aqui desta folha para vos dizer estas 3 temporadas praticamente do que é que vão versar. Vamos ter a temporada Preparem-se. Preparar o ambiente familiar para os filhos que nós queremos, desejamos e vamos ter, com certeza. E é preciso muita tertúlia entre os educadores, com a família, nossos pais, os sogros, os irmãos, com os nossos amigos que já têm filhos e principalmente divertirem-se a ensaiar o lar que querem para a criança que vai nascer. Pensar sobre algumas regras, pensar sobre a dinâmica que querem oferecer a esse ser que vai chegar. Vamos ter outra temporada que é Eles Vêm Aí, que aborda mais uma vez temas ligados ao nosso stress só por estarmos já grávidos. Só a questão de sabermos que estamos grávidos já nos coloca aqui com cheio de emoções e sentimentos e às vezes alguma ansiedade. Falar sobre isso, as crianças depois nascem aquele fervilhar de tudo o que se passa nestas terras idades. E por fim, a fechar uma terceira temporada, que é a vida no lar. E aqui, claro, muitos conteúdos ligados à dinâmica na família, ao que é que se passa, conto aqui provavelmente já com vários irmãos, de idades muito diferentes,
e aí abordar de facto todas as temáticas e os desafios, porque eles já pensam de outra maneira. Já são mais velhos, já nos desafiam de outra maneira, já trazem muito mais coisas de fora para dentro, que se nós não soubermos lidar, poderemos prejudicar aqui todo este cenário que montamos, baseado nas nossas personalidades até. Porque é isso que acontece. O lar é a soma das personalidades de toda a gente que por lá habita. E ainda a questão dos avós, obviamente. Também cabe aqui nesta temporada. Ainda será um lar quando nós já não temos nossos filhos e já somos avós. Nós ainda seremos um lar. Será o nosso lar com o lar dos nossos netos? E as vezes que visitamos o lar dos nossos netos, pertencemos a esse lar ou acabamos por nos auto-excluir da educação dessas crianças? Tudo isto é muito importante e nós vamos abordando episódio a episódio. Obrigado por terem estado aqui comigo. Sejam atentos, pensem quanto baste. Queiram acertar mais, esse para mim é importantíssimo. E divirtam-se. Isto pode ser divertido. Podem achar que não, mas pode ser muito divertido. Até ao próximo episódio.